Me dê 10 minutos e eu vou fazer você destruir o medo para sempre da sua vida. O medo é um sentimento tão ruim para você que ele te impossibilita de ser feliz, de construir uma vida alegre, estruturada, de prosperar, de tentar, de ter sucesso. E o medo ele não tem nada de bom para oferecer para você. Muitas vezes ele vai te travar anos e anos de uma coisa que você nunca saberia se ia dar certo ou não. O medo é uma percepção tão forte daquilo que vai dar errado que muitas vezes você não tenta, porque você acha que já vai dar errado. O medo ele te trava, ele te joga para trás, ele te humilha, ele te afasta de pessoas, ele te afasta da tua verdadeira identidade, mas eu vou te mostrar o segredo para você destruir o medo nesse vídeo. Primeira coisa que o medo te destrói, ele te destrói no tempo. Você perde muito tempo da sua vida travado e pensando, e se eu fizer? E se eu tentar? E se? O e se, ele está vinculado com o medo de decepcionar os outros, de perder tudo, de não ser feliz, de ser um fracasso, de não tentar. E esse tempo que você perde a cada minuto da sua vida te deixa mais para baixo, te coloca mais como um lixo na sociedade, como uma pessoa fracassada, como alguém que não vai conseguir alcançar o objetivo dela. E o medo é uma ilusão futura que nunca existiu, mas está dentro da sua cabeça. O medo, ele te traz para o passado, pega toda aquela bagagem suja do passado, coloca no presente e projeta no futuro. Porque muitas vezes o medo que você tem são bloqueios que você teve durante a sua vida. Ou por causa do pai, ou por causa de alguma coisa. E muitas vezes tem coisa que você nunca tentou, só que você tem medo. Por quê? Vai que dá errado. E eu te pergunto, vai que dá certo? Aí você deve perguntar para mim, John, mas como eu consigo destruir o medo de uma vez por todas? A primeira coisa que eu vou te falar, e eu vou ir dentro da Bíblia. A Bíblia fala que o amor lança fora todo medo. E eu vou te dar uma situação só para você entender. Imagina se você tivesse você e os seus filhos, ou seus pais, ou a pessoa que você ama do seu lado. Vamos colocar os filhos aqui. Aí chega uma pessoa e fala para você assim, você prefere que eu mate os seus filhos ou você prefere morrer no lugar deles? E o que vai acontecer? Automaticamente eu vou falar, pode matar eu, salva a vida dos meus filhos. Por quê? Porque quando eu amo, eu perco até o medo de morrer. Quando eu amo, nada faz sentido de eu ter medo. Por isso que muitas vezes se decepciona numa relação. Por quê? Por amor. Porque quando você tem amor, você não tem medo de se jogar. Você não tem medo de tentar. Você não tem medo de decepcionar você ou outras pessoas. Você fica cego. Então a maior maneira de eu tirar o medo de dentro de mim é amando. Como que uma pessoa em sã consciência, presta atenção, que o maior medo do ser humano é morrer, vai entregar a própria vida dela pelo amor de uma pessoa ou pelo amor de algo. Aí eu te coloco em outra situação, imagina você e perto de uma ou duas pessoas que você nunca viu. E a pessoa falar, você prefere morrer pela vida dessas pessoas? Por amor? Você vai falar, não, porque você não ama elas. Então quando você não ama, você tem medo. John, mas que história é essa? Quando você ama a tua família, você não tem medo de quebrar a cara num serviço. Como quando você ama a tua esposa, você não tem medo de se entregar a ela. A sua namorada, você não tem medo de se entregar a ela.
Quando você ama os seus filhos, você não tem medo de ser humilhado. Você não tem medo de tentar prosperar mais para trazer bênção para sua família. Então o amor, ele lança fora todo medo. Você só tem medo porque você não tem nada mais forte do que o medo para fazer você ter uma ação. É o amor que faz você ter uma ação. Então, se você não está tendo uma ação, procure algo que você ama para te motivar naquilo. Se você não está conseguindo tomar uma atitude, olhe para a vida das pessoas que você ama, dos seus filhos, do seu esposo. Cara, tenta de novo. Não desiste. Só mais uma vez. E se dá certo? Se dá errado, não importa. Eu tentei por amor. Eu tentei porque eu não quero morrer sem tentar algo que eu sei que vai ser benefício para outras pessoas. Só que você tem que entender uma coisa. Duas coisas você tem que entender. A primeira coisa, tem coisas que estão no seu controle e tem coisas que você não está no controle. Está no seu controle? Orar, buscar, ir, tentar, jejuar, amar. Isso está no teu controle. Mas tem coisa que não está no teu controle. O fio do seu cabelo crescer, a sua estatura, o sol, a natureza, o ar. Essas coisas estão no controle do Deus vivo. Então, quando você não está perto das pessoas que você ama, a única forma de você proteger é você orando. Porque você não está vendo. Quando você está perto dos seus filhos, você consegue ver. Isso daqui você não pode delegar para Deus. Tome cuidado. Não pode delegar para Deus. Pare de delegar suas responsabilidades para Deus. E pare de pegar a responsabilidade de Deus e querer colocar na sua vida. Não dá certo. Pare de querer fazer as coisas de Deus se você nem está fazendo a sua parte. Então, quando eu falo que eu tenho medo, eu tenho que saber, será que eu estou tentando aquilo mesmo que é para mim tentar? Que está na minha capacidade, que está na minha condição? Ou será que eu estou tentando uma coisa que só Deus vai fazer? Só o Pai vai conseguir fazer isso daí por mim? E muitas vezes você fica com medo porque você foca só em coisa impossível com o seu braço. Esquece. O impossível é com Deus. A única ação que eu tenho que fazer, primeiramente, é amar. A segunda ação, orar, tentar, ir atrás, buscar, quebrar a cara. Isso é minha. Isso é minha parte. Então pare de delegar coisas que é para você fazer. E pare de tentar coisas que tá no controle do Deus vivo, cara. Você entendeu? Então por isso que muitas vezes você se sente fracassado. Porque você não tem ações. Você não ama. Você não chega no ponto de você se jogar. Deixa eu te falar uma coisa para você. Pegue tudo aquilo que você ama, transforme em uma energia e utilize isso daí para combater o medo, destrua o medo com amor. O amor é a maior ferramenta. Deixa nos comentários aqui qual é o teu maior medo e se essa palavra que eu falei para você tem sentido para você. Deixa no comentário aqui e já se inscreve no canal. Tamo junto.